Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação do Dr. Edson Arpini, que é médico, pediatra, mestre em clínica médica pela UFRJ, doutor em clínica médica com ênfase em ensino médico pela Unicamp e é professor pesquisador do PECS, da FPP, e professor pesquisador da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Bem-vindo, Edson. Muito obrigado pelo convite. Fico muito grato mesmo. Acho que espaços como esse devem ser aproveitados para aprimorar a formação docente e para apresentar para os estudantes como um todo as possibilidades que existem dentro do ensino da saúde como um todo, né? Não só no ensino médico, mas no ensino da saúde. Então, eu queria agradecer a tua participação e já queria começar com a primeira pergunta, que eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória até chegar aqui, né, como professor, pesquisador do PECS, também lá da UEM. Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Sim, minha trajetória começa, na verdade, quando eu fiz vestibular para um curso de odontologia. Eu fiz um ano de odontologia e, no meio do caminho, descobri que eu queria fazer medicina. Então, não era uma coisa já previamente estipulada, como muitas pessoas têm desde a infância, eu quero ser médico. Isso foi um crescente. Eu entrei, então, na faculdade e, quase ao final do curso, eu me deparei com os estágios da pediatria e me senti muito sensibilizado com aquilo. A pediatria se tornou, então, o foco principal na minha formação, e aí eu fiz residência e algumas pós-graduações na área específica que eu trabalhava, que era terapia intensiva, para depois, uns 15 anos depois, ter algum contato com a área de ensino em saúde. Na verdade, sempre participei com um certo grau de liderança dos movimentos da residência médica, do aprimoramento das estruturas curriculares do programa de residência que eu fiz no Hospital Gafreguinle, no Rio de Janeiro, e foi uma sequência. Mais à frente, eu começo a me interessar por esse tema e foi fundamental a participação no FAIMER, que é uma fundação americana que faz capacitação ou desenvolvimento de profissionais da área de saúde pelo mundo todo. Em 2012, eu estive no FAIMER, onde eu conheci a professora Isabel, aqui do Hospital Pequeno Príncipe, e outros professores do Brasil, que, de fato, me proporcionaram esse espaço e também, como diz uma professora querida, amiga nossa, mudou a minha chave de leitura. Mas explica para nós, assim, o que é o FAIMER? São aulas, é uma especialização para o público, né, que está nos nossos estudantes, né? Perfeito. O FAIMER é um instituto que fica situado, assim, a base na Filadélfia, nos Estados Unidos, e tem vários centros pelo mundo. Durante um período, tinha um centro no Brasil, e era vinculado a um programa de pós-graduação na Universidade Federal do Ceará, com o professor Henri Holanda e também com um braço da professora Eliana Amaral, da Unicamp. Ele funcionava como uma pós-graduação com 2 períodos de imersão. Na primeira vez, durante 10 dias, e você fazia o resto do ano à distância e voltava para mais 10 dias no fechamento. Então, e você recebe um título de pós-graduação pela Universidade Federal do Ceará. Infelizmente, esse programa foi descontinuado. Ele existe em vários lugares do mundo ainda. Mas esse foi um espaço muito interessante, porque me aproximou, por exemplo, da Associação Brasileira de Educação Médica, da ABEM, de onde partiram cursos de preceptoria e outras atividades que eu acabei participando. Então, o movimento em direção ao ensino médico e depois o ensino em saúde, que é onde eu me considero mais à vontade hoje, ele passa por esta trajetória de formação e que, de fato, proporciona que a gente visualize o processo de ensino e de gestão do ensino de um jeito diferente. Então, esse foi um primeiro momento, né, que determinou a minha transição inicial. Eu ainda era médico intensivista, trabalhando
firmemente na terapia intensiva. A minha formação inicial no mestrado era em ventilação mecânica. Já tinha um né? mestrado, mas não tinha doutorado ainda, já tinha doutorado. Tinha mestrado e não tinha doutorado. Mas o mestrado era na área técnica. E aí eu começo a me interessar mais por esta outra área. Continuei trabalhando nas áreas técnicas de ventilação. Hoje, voltei a fazer pesquisa com isso. A gente tem um projeto de pesquisa específico que a gente pode comentar depois. E com os professores do curso de Física na UEM. Enfim, então, eu comecei a ver que essa migração seria interessante. E sempre me interessei também por área das ciências humanas. Eu sou um intensivista que, desde o começo, na UEM, por exemplo, desde o começo, 2006, 2007, eu sou professor de saúde coletiva. Então, eu faço um ambulatório de pediatria, fazia até a pandemia, fazia um ambulatório de pediatria 2 vezes por semana na unidade básica de saúde. E no meu outro vínculo, eu era plantonista da UTI pediátrica. Então, assim, meio que um traço da personalidade. Nem todo mundo gosta ou prefere fazer isso. Eu nunca me incomodei, acho que dei conta disso até então. E aí eu começo uma transição, então, para ensino de saúde, e fui convidado para para ser coordenador de um curso de medicina de uma escola privada que estava abrindo em Maringá. Ali, sim, eu tive um contato mais direto com a estrutura e a consolidação, a montagem de um curso. Né? E aí eu deslanchei. E aí, cada vez mais, me afastei da área clínica e me aprofundei nisso. Mas aí tu já era doutor. Porque tu associou a clínica médica com educação, com ensino. Pois é, olha que coisa interessante. Depois de 2012, então, pelo interesse que acabou sendo assim, cada vez mais crescente, depois de 2012 eu fiquei mais próximo desses grupos que faziam preceptoria, o curso de preceptoria. E, em 2014, aparece uma grande oportunidade a partir de uma política pública, que é o PET, que era de construir uma disciplina interprofissional. Essa era a proposta da UEM. E a gente constrói, então, uma disciplina visando interprofissionalidade. E foi aprovada. Isso, sim, muda, porque daí eu me encarrego da parte metodológica da disciplina, que ela é basicamente problematizadora. Não sei se já pode falar dela. Pode. Claro, pode. E a disciplina é uma experiência muito interessante que persiste até hoje. Um dos objetivos do PET era redimensionar a formação em saúde olhando para multi- e interprofissionalidade. Daquele momento, principalmente, depois teve outros PETs interprofissionais. Mas, naquele momento, era muito incipiente, 2014, mais ou menos. E quando as professoras lá da universidade aprovaram o projeto, elas não tinham noção ainda de como poderiam fazer a metodologia. E aí eu entrei sugerindo que a gente pegasse os 7 cursos da área de saúde, medicina e enfermagem, odonto, psicologia, biomedicina, farmácia e educação física, e a gente dividisse em grupos de 1 aluno de cada curso. Maravilhoso. Então, definimos isso junto ao Serviço de Saúde, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde participou de todo o processo, e a gente construiu junto, a partir dos objetivos de uma disciplina interprofissional, a participação de todo mundo. É maravilhoso, eles adoram. Então, até hoje, a gente tem isso. Toda quinta-feira à tarde, os alunos de um de cada curso estão lá com professores de todos os cursos. Por quê? Porque, nesse momento, as competências interprofissionais que são levadas a cabo são as competências comuns. Ou seja, quais são os princípios do SUS? Aquilo que as pessoas insistem em ensinar em sala de aula fechada, a gente não tem mais aula teórica. A gente coloca direto na prática. Vejam, na primeira semana, além de uma explicação sobre a metodologia, a gente faz uma visita, aí cada um tem a sua unidade. A gente tem, então, 32 unidades disponíveis, com 32 professores, que funcionam como tutores, porque é problematizadora, da prática para a teoria. O aluno vai, conhece a unidade, faz um tour pela unidade, junto com... De todos esses cursos, Edson. De todos, um de cada curso.
Um de cada curso. Aham. Então tá lá, odonto, medicina, enfermagem, educação física. Chega os meninos da educação física de bermuda, chinelo. Primeiro ano, não estamos atendendo ninguém. Não tem problema nenhum, não tem que ir de jaleco. Né? Visita ao hospital. A gente vai fazer isso. Mas, então, toda aquela fauna totalmente distante. Né? As meninas da psicologia de cabelo pintado, todos os estereótipos dos alunos recém-chegados da universidade pública, no interior. Que é uma coisa interessante também. A gente senta, faz um tour pela unidade. Sim, nessa formação, na construção da disciplina, a gente chamou a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, porque o PET é da prefeitura, na verdade, né, uma associação, e a gente, então, além de misturar os alunos, traz os preceptores. Então, as pessoas responsáveis pelas unidades vieram ajudar a construir a disciplina. E aí eles disseram, não pode ser de manhã, tem que ser de tarde. Não pode ser segunda, não pode ser sexta. Eles ajudaram na logística e, na verdade, eles só nos recebem. Eles não têm incumbência sobre os alunos, porque a universidade cede o tutor. Poderia ter também, mas como preceptor, mas não é. Então, é assim que funciona. Toda quinta, 7 alunos mais um tutor, de 7 a 10. Mais um tutor, que é previamente capacitado. A gente escreveu um tutorial do dia a dia de qual é o objetivo de aprendizagem naquele momento e qual é a orientação que o tutor tem que dar. E aí faz a visita, por exemplo, na unidade, senta todo mundo, o que vocês viram? Faz um brainstorm sobre isso, lista algumas perguntas, modelo modelo de problematização. Arco de Magueirense? Faz tipo arco de Magueirense, obrigado pela lembrança. E aí faz as perguntas, teoriza, responde em casa, traz de novo. Na semana seguinte, senta todo mundo. E aí? Por exemplo, as perguntas podiam ser, as unidades são todas desse tamanho? As perguntas são, para que serve a sala de vacina? Mas o mais interessante no brainstorm é porque, principalmente no interior, tem muita gente de cidades do interior, menores do que Maringá. Essas pessoas têm uma experiência com o SUS totalmente diversa. Principalmente porque nas cidades que eles moram, com 5 mil habitantes, só tem SUS. Só tem uma unidade e um pronto atendimento. Então, as experiências são muito variadas. E são de uma... Riqueza. Que interessante. Isso. E eles te dão um feedback, assim, mais particular, conversa com isso. Porque o que acontece? A gente fez, logo depois da pandemia, junto com a professora Rosiane, nós fizemos uma sessão de CBCL interprofissional. Só que o foco era a metodologia CBCL. E como nós estávamos com poucos estudantes, assim, não tinha voltado ainda propriamente, assim, estava efetivamente dentro da instituição, estava devagar e voltava para casa, essa coisa. Aí nós fizemos uma sessão de CBCL com 4 grupos de 4 integrantes, um de cada curso. Bio, FAR, ENF-MED. Edson, eles gravaram, porque a gente mandou para Boston esse vídeo, foi gravado, era uma avaliação que eu tinha aqui, que eu estava sendo submetida, né? Aí eles deram feedbacks, assim, a algumas estudantes. Eles pediram para fazer TCC juntos. Claro. É isso. Então, veja bem, no primeiro, complementando, se eles dão feedback, a experiência é muito rica. Termina, assim, saímos da sala de vacina, senta na frente, senta. Aí eu virei e falei, e aí, o que vocês acharam na sala de vacina? Porque sala de vacina tem uma tecnologia embutida, tem uma política pública histórica que transformou o país. Vacinação transformou o país. Com certeza. Assim, a onda anti-vacina é uma das coisas mais decrépitas que a gente podia ter visto, e eu jamais me imaginei, com 30 anos de pediatria, que eu ia ter que explicar para as pessoas que eu tenho que vacinar. Não vamos nem entrar no mérito aqui. Não, mas isso aí é muito falado aqui no podcast. É um princípio básico. É um princípio básico. E aí, saímos da sala de vacina, que eu sempre valorizo exatamente por isso tudo e porque é importante. E aí falei, e aí, o que vocês acharam e tal? E aí uma das alunas, que eu não me lembro de que curso, virou e falou assim, não sei, pergunta para o menino da medicina. O menino ficou verde, porque eles estavam no primeiro ano, no primeiro mês da universidade. Sabe o que ele sabe sobre aquilo? Nada. E aí ele ficou amarelo e todo mundo falou,
Aí ele falou, eu sei pouco sobre isso também. Falei, era isso que a gente precisava. Quando a gente senta no brainstorming, a gente localiza essas lacunas de conhecimento exatamente a partir da prática. E é a partir daí que a gente constrói, então, quais são os espaços da unidade básica de saúde, para dar esse exemplo. Mas vamos pular desse para o outro. Na semana seguinte, eles vão para o território. A gente faz um tour, sai da unidade e sai andando pelo bairro. Conhecer o território. E volta. Assim, esta é a população adstrita a este território, a essa unidade. Tem uma escola, 2 igrejas, não sei o quê, 4 oficinas de caminhão, e não sei o quê e tal. O que vocês acharam? Não achamos nada. Assim, vamos lá. Se a gente precisasse fazer campanhas de promoção e prevenção, onde vocês acham que a gente podia ir? Pode ir na escola. Tá bom, na escola todo mundo sabe que vai. Pode ir na igreja, ali tem os signos. Pode ir também. O que mais que vocês viram que poderia ser interessante? Quer dizer, o papel do tutor como indutor do processo. E o que mais que chamou a atenção? Tem 4 oficinas de caminhão. O que quer dizer isso para o posto, para a unidade? Não. Daí alguém levanta lá, a menina da odonto levanta e fala, vem cá, a gente podia fazer um Novembro Azul, já que tem nesses lugares é cheio de homens, os homens vão menos no médico que as mulheres, pelo que a gente sabe. Por que a gente não pode fazer uma campanha com os homens? Pronto. É isso. O aluno reconhece. Desculpem. Então, experiências como essa, a partir da prática, de conhecer a realidade do entorno da unidade, transforma o olhar que o aluno tem sobre as próprias campanhas, que depois eles voltam ao final da disciplina para fazer um projeto de intervenção. E o legal é que já dá aquela virada da maturidade, né? Tá no primeiro período, já vai ver como a vida é. Escuta essa. Daí, não vou nem contar dessa aí, vou contar outra. A gente estava num lugar que tinha uma pista de skate, que os caras... No interior, todo mundo tem alguma coisa que é maior que Curitiba. Então, aquela é a maior pista de skate do Paraná. É a coisa... Sim. O pessoal do interior do Paraná gosta de dizer que tem coisa maior que de Curitiba. E aí, tinha uma pista de skate. E aí eu falei, legal, tem pista... O cara, lógico, o menino da educação física falou, aqui tem a pista de skate, quem sabe a gente fazer algum tipo de trabalho e tal, para intervenção. E a menina da odonto falou, eu podia conversar com o pessoal da bucomaxilo, porque se esses meninos não fazem a devida segurança, eles caem muito, deve ter muita lesão de rosto. Que fácil. O trabalho junta, no primeiro ano, um aluno da educação física com um aluno da odonto. Isso é o máximo, Edson. É Então, sensacional. Né? Quando tu vai linkar, assim, tu vai ter esses insights? Quando eu vi isso tudo, É isso que eu quero que fazer eu pra minha falei? vida. É minha tese de doutorado. Claro. Sim. Cheguei para o pessoal da Unicamp e falei, eu tenho isso aqui. E eles quiseram. Então, a minha tese de doutorado, eu fiz grupos focais de professores, estudantes e preceptores para que eles falassem sobre a trajetória que, à época, tinha 4 anos e hoje tem 11 anos a disciplina, toda quinta-feira. Muitos professores rodando, muita gente foi formada. Claro que não é tudo perfeitinho. Eu ia te perguntar, mas e a resistência? Mas depois tu responde. Não, todo começo de ano eu sento com os novos e rezo a cartilha de novo. E aí eu vou em algumas situações de prática mostrando para eles. Tem alguns que vão desviar. Mas uma das coisas que mais nos interessam agora são os projetos de intervenção. E os projetos de intervenção, nós temos 400 alunos por ano. Significa que a gente tem pelo menos 40 projetos por ano. Em 10 anos, a gente tem mais de 400 projetos de intervenção realizados nas unidades de saúde de Maringá. Isso é sensacional. E eles são dos mais diversos, como eu dei exemplos aqui agora há pouco. Até, por exemplo, o projeto de intervenção precisa da unidade. A gente faz um vínculo muito forte com a unidade. Então, a unidade chega... A gente traz a enfermeira desde o começo para discutir processo epidemiológico e tal. E aí pergunta, o que é que vocês precisam? Esta pergunta transformou a nossa intervenção. Porque senão os alunos falam assim, a gente olhou, vamos fazer um novembro azul? Assim, todo mundo faz novembro azul.
Pode ser que aquela unidade tenha uma estrutura toda montada, inclusive com os folders e panfletos prontos para o Programa Azul. Não é o que eles precisam. E aí ela fala, a gente precisa retomar o grupo de gestante. Ó, que legal. Show. A gente precisa retomar um grupo de adolescente. A gente precisa reavaliar todos os prontuários dos cadastros da terceira idade. Por que não? Então, assim, de que maneira a universidade participa construindo junto com a unidade? Porque essa prática que as universidades, na grande maioria, sempre tiveram, estão mudando, mas sempre tiveram de levar a coisa pronta, né? A gente veio aqui hoje para fazer estágio tal. É isso. Termina aquela turma de 6 semanas, chega a nova turma para fazer a mesma coisa. Isso para o serviço é um peso. Não acrescenta em praticamente nada. Porque nem da mão de obra ajuda. E às vezes não dá continuidade. Mão de obra foi forte, mas nem nos recursos humanos ela está ajudando. Não, com certeza. Certo? Então, o que foi? A minha tese de doutorado é a análise desse processo todo que eu contei um pouquinho para vocês. Dessa disciplina. Da disciplina. Tu defendeu quando? Faz tempo já? 2018. Ah, sim. Então, isso também está publicado, a gente pode disponibilizar. Sim, E muito legal. para linkar com as publicações, essa lógica de que os alunos estão ainda incipientemente falando, eles não reconhecem ainda todos os valores que estão ali e que eles estão descobrindo, me fez, a partir dessa leitura deles e do que eu vejo, migrar um pouco para a área da sociologia. Eu vi que os alunos, escrevi isso num ensaio publicado na revista aqui da escola, do Pequeno Príncipe, que é de que maneira o capital social do aluno interfere na formação ou de que maneira as metodologias ativas podem acrescentar no capital social e intelectual. Foi no nosso editorial, não foi? Foi um ensaio. Foi um ensaio. Saiu como ensaio. Que a gente publicou ano passado, lembra? Um editorial? Tu estava junto? Tá, no editorial sim, mas tem um ensaio específico sobre isso. E a pergunta ali é a seguinte, se eu estou dentro de uma sala de 40 alunos e falo sobre o SUS, o menino menos favorecido e que utiliza o SUS, em geral, tem vergonha de dizer que usa, principalmente na escola privada. O menino que tem mais recursos não está nem um pouco interessado nisso, porque ele acha que esse troço é bobagem e ele vai no hospital privado. Quando a gente coloca eles na realidade desde o começo e juntos, um valoriza a experiência do outro, na grande maioria das vezes. E aí que o capital intelectual faz com que o menino menos favorecido acrescente e suba, e que o outro, que tem um capital social ou cultural maior, reconheça o sistema e valorize o sistema. Essa é a lógica. Eu até me emociono. Não, sério, porque é uma prática que é muito importante no meio acadêmico, assim, para os nossos estudantes, para eles compreenderem as diferentes realidades que tem numa sala de aula. A gente não fala só de como aprender, que eles aprendem de forma diferente, mas também de vivências, né? Então, isso é muito importante, porque a gente fica nessa coisa de aprender, e conteúdo, e a gente não se preocupa com essa parte, né? Não é que não se preocupa, óbvio que se preocupa, mas veja o quanto isso promove um crescimento para o estudante do primeiro período, como tu falou, né? Que ambos saem da escola e em realidades totalmente diferentes e chegam dentro da faculdade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, só porque eu acho que complementa e introduz a questão da interprofissionalidade, mas eu acho que é fundamental também, além de a gente resgatar, então, isso que você falou é muito importante, a gente está resgatando princípios básicos das metodologias ativas, Com certeza. que apontam para um ensino, de fato, mais crítico, de fato, que induza ao raciocínio, que induza a que ele se pergunte. Porque eu não consigo acreditar até hoje, eu espero que as escolas mudem mais rapidamente possível, que 40 pessoas em fila dentro de uma sala estão entendendo alguma coisa que alguém está falando lá na frente. Pink Floyd já se revoltou há muito tempo. Mas eu acho que é pior, eu acho que entender alguma coisa até deve entender, agora refletir sobre aquilo isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque está longe da realidade. Só reflete sobre a prática, na minha opinião. Então,
a instrumentalização desse processo é sempre mais interessante. Eu, também, dando um exemplo paralelo, numa escola privada, quando eu consegui introduzir um modelo tipo PBL, um tutorial, no curso de medicina puro, fui sugerir para o pessoal da enfermagem, e elas fizeram algumas sessões. E elas disseram, as coordenadoras disseram, no período da manhã isso vai ser muito bom, porque é em cima de situações problema. À noite isso não vai dar engajamento, não vai ser bom. O que aconteceu? Foi o contrário. Exatamente o contrário. Porque as pessoas que faziam enfermagem de noite já trabalhavam durante o dia como técnica. Sim, Então, quando se apresentava um caso clínico, elas sabiam o diagnóstico. Porque já estavam na prática. E daí é um salto enorme. Ou seja, a ideia básica de que o aluno é uma folha branca que você vai lá escrever um monte de porcaria em cima, Não é. acabou há muito tempo, está lá em Barron, entendeu? Não vamos nem discutir isso, está nos anos 40 isso. É verdade. Essa é uma visão torpe, essa é uma visão que não valoriza nada. Mas eles têm 17 anos, vão valorizar. De que jeito que nós vamos resgatar a experiência? Nós vamos resgatar a experiência pessoal. É assim, a situação problema envolve abortamento espontâneo. Mas ele só tem... O que nós vamos fazer? Dar aula de abortamento espontâneo? Não, queridos. Bota na roda e vê quem tem alguma experiência ou ouviu falar sobre. Às vezes a pessoa não quer falar dela. Fala assim, eu tenho uma prima. Meu primo. Meu tio. Minha mãe teve um abortamento espontâneo. É mesmo? Como foi? Assim, essa é a introdução que invoca a realidade. O tutor tem que estar preparado para saber construir esse processo. Com certeza. A formação docente é o passo crucial nisso. Não dá para se aventurar a fazer isso. Até porque pequeno grupo tem técnica. É isso. Né? Com certeza. Pequeno grupo tem técnica. É aquele preparo que o professor que trabalha com metodologia tem que ter. E quem não entende de fato de metodologia ativa acaba desmanchando essa imagem. Então, de novo, a ideia dos grupos operativos do Pichon Rivière, lá de trás dos anos 60, que usou basicamente na Argentina, e para os grupos terapêuticos na área da saúde mental, ela foi adaptada para dentro desse modelo, e essa é a técnica. Saber que quando eu junto 10 alunos para fazer um tutorial, eu sabendo quais são os objetivos de aprendizagem, sabendo o que eu tenho que alcançar, vamos chamar de objetivo de aprendizagem, os conteúdos que estão ali dentro, eu também tenho que saber de que maneira eu vou conduzir o processo. Com certeza. E aí, na semana do aleitamento materno, a moça que já amamentou ou que conhece um pouco sobre isso, ela é a líder do grupo, e o menino que quer fazer ortopedia está odiando aquilo. Ele é o sabotador, segundo o termo do próprio Pichon Rivière. É verdade. 2 meses depois, o assunto é ortopedia. Ele vira líder e ela quer morrer. Isso. É necessário, faz parte. E você tem que saber conduzir isso. Então, o ensaio fala exatamente sobre isso. De que maneira as metodologias podem trazer isso. Acho que é bom. Nossa, super interessante isso. E você sabe, Edson, que uma coisa que eu fico às vezes assim pensando, as resistências, né? Eu acho que a resistência ela nunca é tão evidente de estudante para estudante, porque como você falou, chega um momento que eles meio que se equiparam e que eles se auxiliam. Só que o que eu mais vejo resistência é entre os docentes. E aí, o que a gente faz para mudar isso? Vamos por partes. Também tenho experiência com relação aos alunos primeiro, depois chegamos nos docentes. Tá. Dos alunos, eu acho que o que acontece com os alunos da gente, nós, no primeiro ano, é uma carga de peso social muito forte das profissões, certo? Então, entram os meninos da educação física, entram os meninos da medicina, já querendo fazer cara de bravo, né? Assim, tem um estereótipo profissional. Uma postura social, né? Que tem que quebrar. E ele, ali, entende que quando ele está nessa linha, que todo mundo está tentando aprender, em geral, a gente consegue mexer um pouco com isso. Um pouco. Alguns não adianta, não vai adiantar, porque é assim mesmo, já veio formatado. Né? Mas, na grande parte das vezes, a gente faz isso. Eu nunca vou esquecer, um dia eu entrei numa sessão, estava
começando a discussão da tarde, e eu perguntei, falta mais alguém? Daí a menina falou, falta o da educação física. Eu falei, vamos esperar um pouquinho mais. Daí a outra virou e perguntou, o que faz um cara de educação física no posto, na unidade básica? Daí eu virei para ela e perguntei, você faz o quê? Eu falei, biomedicina. O que faz um biomédico na unidade básica? E ela não soube me responder. Por quê? Porque a grande maioria dos estudantes de primeiro ano desses cursos, tirando medicina, odonto e enfermagem, nos outros cursos, e eu vou botar na mesma panela, nutrição, fisioterapia, a grande maioria deles, farmácia, biomedicina, entram meio que numa levada de ir para a área de saúde. E aí eu tenho uma discordância muito grande com o nosso modelo. O nosso modelo já te bota dentro do curso de farmácia no primeiro ano. Por que não ele fazer um primeiro ano igual para todo mundo, com conceitos gerais, biomédicos e humanistas, que eu tenho anatomia, fisiologia, bioquímica, geral, e daí depois no segundo ano ou no terceiro, como basicamente, não é bem assim, mas quase isso, como é o modelo inglês, que depois de 1 ano ou 2 dentro da universidade, você escolhe qual a sua área. Isso, exatamente, eu também acho. Isso não vai conseguir ser implementado na odonto, na medicina, na enfermagem. Mas nos demais cursos, eu acho que deveria existir um movimento, estou lançando a campanha aqui, um movimento nesse sentido, principalmente porque a formação deve ser, nesse momento, ela deve ser uma formação mais homogênea. Então, eu acho que o que acontece com os alunos do primeiro ano quando chegam ali? Muitos deles não sabem direito por que eles estão ali. E eu não estou falando isso da minha cabeça, estou falando porque essa prática de 10 anos com alunos de vários cursos, a gente vê nitidamente que não existe uma identidade profissional que ela vai ser construída durante o curso. Sim. O que nós estamos propondo é um pouquinho pior. A gente está propondo que já exista uma identidade interprofissional. Olha o avanço disso. Mas tem muito chão. Primeiro, os estudantes têm que entender isso, mas os docentes têm que entender isso. Mas, Edson, agora a gente está falando de estudante de primeiro período, assim, primeiro ano. Então, nós trabalhamos muitos anos, né? E eles têm 17, saíram da escola, 2 meses depois estão dentro da universidade. E eu tenho um em casa, né? E ele chegou para mim e disse que ele gostaria de estudar num colégio aqui de Curitiba, numa escola internacional, que tem aprendizagem baseada em projetos. Ele gostaria. E aí eu disse, não vai dar. Porque para te entrar no ensino superior, a gente não vai conseguir migrar disso para uma prova de vestibular. Tu entende? Eu acho que a gente tem um furo nessa caminhada aí no ensino médio. Tá, então... Tu entende? Eu não deixei. Ele está se preparando para prestar uma prova, 2 dias de prova de 50 questões, fazer uma redação do conteúdo que nós fizemos, quando nós fizemos vestibular, Edson. Bom, vamos para o pessoal. Então, agora eu fiz o seguinte. Minhas filhas fizeram escola construtivista. Só que... Aquele só que não é com Só que é o seguinte, que seja do projeto ou não. Na verdade, o vestibular é a prova. Então, assim, na minha opinião, a gente tem que deixar eles fazer por projeto, construtivista, seja onde for, e no último ano focar em prova. Sabe por quê? Porque o que você deu para ele durante o primeiro e o segundo ano do segundo grau é uma capacidade de articulação e crítica que rapidamente, lá na frente, ele pega o terceirão dele e entra no vestibular. A gente tem que fazer do limão a limonada, senão ele não vai para lugar nenhum. Porque senão a gente sempre fica esperando o dia que tudo vai estar formado, nós não vamos conseguir. E o que eu observo é que alguns meninos dessa escola, que a turma dele está meio a meio, né? Uns vão estudar fora do Brasil. Não, tá bom. Estão prestando prova porque justamente ele já meio que... A capacidade crítica que os alunos desenvolvem nas escolas construtivistas de sempre, eu vou chutar aqui que a minha experiência pessoal era desde o fundamental e depois no secundário, articula ou permite que as pessoas possam fazer opções depois.
e que ela não é necessariamente retilínea. Né? Assim, porque eu saí daqui, eu tenho que ir para lá. Às vezes precisa... Eu mesmo fiz essa trajetória, né? Uma das minhas filhas fez isso também, né? De começar um curso, parar, ver que não é aquilo. Vai lá, para, vai ficar outro. Claro que você tem que ter algum tipo de suporte, de rede, que dê sustentação a esse tipo de opção. Mas a gente tem que olhar para isso ainda como um processo de quem está construindo. Então, eu acho que essa, para mim, é essa a resposta. Mas vamos voltar para a capacitação docente, ou desenvolvimento docente. De novo, as resistências são grandes porque já existe uma carga do professor da odonto, do professor da medicina, do professor da farmácia, cada um no seu quadrado, que, de repente, a gente apresenta que ele vai lidar com um grupo inteiro. Mas esse também é um processo de depuração. Você tem os primeiros 30 professores. No ano seguinte, 5 deles pedem para sair. Você vai puxar mais 5. No outro, voluntariamente. tem 7 que cai fora e entra 9. E você vai depurando. Isso aconteceu 10 anos atrás. Hoje é um pouco diferente. Por quê? Porque o perfil do professor mudou. O professor que chega hoje no concurso, desde 2016, sem concursos na UEM, por exemplo, o professor que chega para fazer prova na UEM é um cara que já tem mestrado e doutorado. Obrigatoriamente, ele teve contato com metodologia ativa em algum momento. Obrigatoriamente, ele teve essa experiência. Mas muitos deles já vêm formados em escolas com metodologia ativa. Virou uma tranquilidade para o coordenador do curso. Porque mudar um currículo tradicional, como a gente tem na nossa escola, é muito difícil. As inserções dos novos professores têm facilitado muito isso. Isso é importante. Esse tem sido o trampolim para a gente poder juntar a gente e trazer algumas coisas novas de tecnologias educacionais e tecnologias digitais para fazer com que as dinâmicas mudem. Sem grande resistência, Mas, e aí, os antigos, não adianta você querer fazer isso. E aí eu respeito muito. O cara fala, eu não consigo fazer mais, não vou usar a tela interativa. Eu tenho que usar o slide. Tá bom. Tá bom, usa um mimeógrafo. Dá para fazer a mesma coisa. Mimeógrafo não. Dá para fazer, esse já não dá mais. Dá para fazer a mesma coisa, é só botar o plug e fazer na tela interativa. Mas ele se sente mais... Tá bom, pessoal. Sabe quanto sobrou disso hoje? Vai sobrar disso. Até o final do ano, numa escola tradicional como a nossa, para o ano que vem, 50%. 50%? Uma escola que tem 30 anos e nunca mudou uma linha, praticamente, com relação às metodologias, tirando a disciplina, que é um caso à parte. Então, vejam. E, de novo, quem são os professores da medicina que se propõem a fazer isso? Pessoas que têm engajamento num modelo diferente. Então, a gente sempre tem 4 ou 5 professores da medicina que rodam na disciplina, porque são sensibilizados pelo processo e que tiveram formação. Curso de preceptores da ABEM, Faimer, por aí afora. Então, de novo, o investimento no desenvolvimento docente das universidades, e a gente agora conseguiu, na UEM, pelo menos nos últimos 2 anos, fazer isso, tem sido muito importante para a gente. Mas vamos migrar para um outro ponto, que eu acho que está num patamar diferente. O nosso programa de Ciência do Ensino da Saúde se descobriu esse ano como também um projeto interprofissional. Por quê? Vou falar para os ouvintes, mas é muito importante. Na verdade, a gente descobriu que ali dentro, ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutrólogo, biólogo ou formado em serviço social ou em sociologia, faz a menor diferença. Não faz, exatamente. Ali, quem entra naquela reunião e assiste uma reunião inteira não consegue dizer quem é quem naquela conversa. Exatamente. Isso, quando a gente se tocou disso, a gente escreveu um outro ensaio. Né? Porque é importante. Sacaram? Bom, então, a gente descobriu no PECS que a gente tinha um time que tinha um objetivo, vamos criar missão, meta, seja o que for, para ser bem corporativista, mas que todo mundo tem um olhar sobre o ensino de saúde
que nos aproxima muito e, ao mesmo tempo, ajuda a construir novas performances. Isso que a gente fez agora, quando a gente pega um currículo que tinha disciplina de paradigmas, disciplina de avaliação qualitativa, disciplina de construção, e a gente diz, isso não dá para ser dado na caixinha. Isso precisa fazer uma interação e uma conjugação de assuntos que seja um modelo contínuo. Talvez a gente não tenha entendido na totalidade a importância e o valor disso, que eu acho que vai demorar porque precisa da experiência. Uns 3 ou 4 anos, para que a gente possa já, então, espremer isso tudo, desculpa o termo, e a gente conseguir mostrar, de fato, a prática, a experiência, o projeto, a experiência, os resultados iniciais dessa prática, eu diria até um pouco mais, eu acho que vai dar para ver impacto disso. E construir indicadores para que, se a gente montar outras estruturas, a gente tenha esses indicadores como meta. Eu acho que, quando a gente consegue fazer isso de uma forma tão espontânea como a gente fez no PECS, é porque a gente está num patamar de discussão e de acúmulo sobre o assunto muito bom. E aí a gente, o tempo todo, troca as experiências dos doutorados, dos mestrados, das salas de aula, das vivências na metodologia tradicional, que não é para ser jogada fora de jeito nenhum. Com certeza. Né? Existem momentos em que ela é importante, como tem você seu bem valor. falou, porque o vestibular continua ali do mesmo jeito, embora, eu acho, fica a sugestão, que a gente migre, comece a migrar, principalmente na escola privada, que tem mais flexibilidade, migrar para modelos de seleção diferentes. A gente não pode continuar achando que o menino, que é nota 10 em física, vai ser um bom médico. E não tem nenhuma habilidade com pessoas. É verdade, com certeza, né? Então, existem escolas pelo mundo, e no Brasil já tem algumas, que fazem processo de seleção já também com esse caráter discriminatório com relação às relações interpessoais. Atitudinal. Atitudinal. Que Para agora fechar, já que você usou o termo, é uma questão de, se é referenciado por competências, e isso. competência além de conhecimento, habilidade e atitude, alguma coisa maior do que isso hoje. Porque essa atitude começa a ter, não é só uma atitude profissional, eu vou puncionar a sua veia e vou dizer, vai doer um pouquinho. Não é essa atitude que a gente quer. A gente quer uma atitude mais ampla, que contemple aspectos da ética, e isso tem que ser discutido desde o início. E, nesse aspecto da ética, tem um olhar da interprofissionalidade, porque ninguém mais trabalha sozinho. Isso é fundamental. O cara que pensa que vai ser um pneumologista bom, se ele não trabalhar com fisioterapeuta, é um cara que vai ficar para trás. Com certeza. Aquele que acha que vai trabalhar com cirurgia bariátrica e não vai ter nutrição e psicologia andando junto, vai ficar para trás. As pessoas têm que entender... Um educador físico, né? Que isso, tem que ter não, toda a equipe. fundamental. Né? Então, assim, dei alguns exemplos simples, assim, para não citar todo mundo, porque senão nós vamos citar todo mundo. E eu acho que é muito importante. Mas vejam, esses conceitos têm que ser colocados desde o início do curso, que as pessoas valorizem durante o curso, para que possam depois, quando cheguem na sua pós-graduação, ou então no seu dia a dia de trabalho, valorizem atenção, competências colaborativas. Isso aí que eu ia entrar aí. É que hoje tu tá inspiradíssimo, né? Não consegui... Quando eu ia perguntar... Tá, mas Edson, e a prática, o ensino interprofissional na prática, de fato? Começou a falar. Aí eu ia falar, e as práticas colaborativas? Porque é aí que está a chave, né? Do interprofissional. Do começo dos anos 2000, tem uma publicação muito interessante da Organização Mundial de Saúde, que são os marcos para a educação interprofissional. Está ali tudo isso que a gente está conversando, basicamente. E ali ele traz o conceito inicial de competência, né, como conhecimento, habilidade e atitude, que hoje em dia já migrou para ser um pouco mais do que isso, mas eu acho que esse valor ainda tem que ser agregado. E
ali ele também falava de que isso faz parte do processo da formação, olhando para o final. E aí ele diz assim, existem competências comuns, como a gente usa na nossa disciplina, existem entre todos os cursos. O SUS, funcionamento do sistema, é uma competência comum. Existem competências específicas. O menino da odonto tem que fazer canal. O menino, né, cada um dentro da sua especialidade. Continuamos. Sim. E lá na frente, quando eu sento com todo mundo no meu estágio, eu não vou estar sozinho. Eu vou precisar de todo mundo junto. E aí eu vou fazer competência colaborativa. O entendimento disso para a gente, que a gente, lá na universidade, está tendo agora, é construir uma transversalidade desse processo. Então, o que a gente fez? A partir daquilo que o professor Nildo Batista fez nas escolas da Baixada, a gente começou a pensar o seguinte, o primeiro ano, especificamente na saúde coletiva, o primeiro ano pode ser todo ele competências comuns. No segundo ano, ele pode ser competências, metade comum, metade colaborativa. Metade comum, metade específica. Depois, ele pode ser metade específica, metade colaborativa. E no último ano, ele pode ser todo colaborativo. Então, a nossa saúde coletiva está desenhada dessa forma. A gente só está no primeiro. A gente conseguiu estruturar o segundo ano agora. Fomos premiados na ABEM com um prêmio pela pesquisa para a disciplina do segundo ano, focado no bem-estar social e na nossa região, em aspectos do uso de agrotóxicos. Agora, só temos professores de outras áreas, não temos alunos ainda. Mas eu espero que no ano que vem a gente consiga. E não precisa ser todo mundo junto o tempo todo. E veja, para complementar, esse é o braço da extensão. É verdade. É isso que eu ia falar. Virou. É que eu entendo e achei lindo isso aí que tu falou. Só que a prática colaborativa na vida real, ela é tão fácil assim, ela é tão... Eu entendo que a gente tem que começar a trabalhar isso constantemente, longitudinalmente nos cursos. Só que lá, quando eles estão todos juntos trabalhando, a gente escuta muitos relatos, né, dos profissionais. Então, assim, até que ponto, às vezes, isso não tem que até começar um pouco mais cedo, sabe? Voltamos ao começo. Então, assim, quando eu sento com todo mundo, o que eu quero dizer que é 50-50, por exemplo, no primeiro está todo mundo junto, então, né? Como eu expliquei. O bacana, assim, numa universidade grande, é ver os alunos da educação física cruzando pelos alunos da odonto. Até 10 anos atrás, cada um olhava para um lado. Sim, hoje em dia agora... eles se conhecem. Isso. É tão legal isso. Começa por aí. Então, existe essa proximidade lá atrás e uma sementinha de respeito pelo outro. Quando chega aqui na frente, isso é melhor. E tem que ser todo ano. Então, quando eu coloco, para fazer visita na escola rural, para discutir agrotóxico, e coloco os alunos da biomedicina e da medicina junto, por exemplo, que eu espero que a gente no ano que vem consiga pelo menos 3 cursos, eles não precisam estar o tempo inteiro como era no primeiro ano. Porque tem aspectos que eles vão fazer específicos, competências específicas e outros. Então, esse é o braço da extensão, esse é o valor da extensão. É quando eu consigo botar todo mundo junto. O problema é que as pessoas querem fazer feira de saúde na extensão e faz a barraquinha da farmácia, a barraquinha da odonto, a barraquinha... Aí não adianta nada. Não adianta. Daí, É ótimo. a diferença é entre interprofissional e multiprofissional. Isso, eu ia te dizer para te falar sobre isso. Multiprofissional é quando todo mundo tem um objetivo, que é, por exemplo, uma boa assistência, mas cada um faz o seu. Então, a farmácia vai lá para picar o dedo do cara para saber como é que está a glicemia. A odonto vai abrir a boca do cara para saber como é que está lá ou ensinar a escovação. E o outro... Queridas, isso são competências comuns. Por que a barraquinha tem que ser da farmácia e não pode ter um da farmácia, um da educação física treinado antes para saber como é que espeta e o outro da biomedicina ou da odonto? A barraca tem que ser misturada. Também acho. Mas isso exige planejamento, concordância dos tutores. Desenvolvimento docente, professor... Concordância dos tutores para desenvolvimento docente. Então, às vezes que eu consegui fazer isso, como foi? A gente senta com eles antes, na quinta-feira, e fala,
a barraca da odonto vai fazer tal coisa. É escovação. Escovação, o cara tem que fazer isso, 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 isso. Vocês falam com os alunos de vocês? Falamos. Claro que o professor sabe fazer isso. Num segundo momento, o nível pode ser um pouco diferente. Mas como 50% é específico, você treina eles no específico. Para quando for para a atividade prática e comum com todo mundo, já não tenha mais susto. Mas o começo, bem lembrado, é o docente. Se o docente não está sensibilizado com esse modelo, provavelmente a gente não vai para frente. Provavelmente vai empacar. E ele vai querer fazer a barraquinha dele. Mas, volto de novo, é um processo de sensibilização e um processo que você vai formando no decorrer do tempo. A gente está há 10 anos formando docente. Então, dá para dizer hoje que a gente tem na universidade absolutamente tradicional 50 professores que têm experiências com metodologia ativa que passaram pela disciplina, fora os outros. Então, é isso. Quando que ele se torna... Bom, então, ele é multi quando cada um... Sim. Cavalo de corrida na sua carreira, lá no interior. Né? Na sua carreira, todo mundo quer chegar lá na frente, mas ele está na reta. Mesmo objetivo, mas cada um faz o seu. De novo. Eu venho da UTI neonatal e pediátrica. Não me venham dizer que interprofissionalidade é coisa de pobre do SUS e da UBS. Se existe um lugar que se faz interprofissionalidade, é dentro do setor fechado. Por quê? Porque se eu tenho um bebê recém-nascido e ele está de barriguinha para baixo, um decúbito ventral, ele está daquele jeito. Muito antes dos adultos descobrirem isso na pandemia, a gente já fazia em criança, os adultos sabiam que dava, mas não dava por causa do tamanho. É verdade isso. A gente coloca o bebê de barriga para baixo. Quem nos ensinou isso? Quem nos ensinou foi a fisioterapia, que mostra que o peso do coração num pulmão doente, sobre o coração, dificulta a ventilação. E quando o peso do coração está sobre o externo, que quase não tem parênquima pulmonar aqui na frente, libera toda a parte posterior, que é a parte ventilatória. Respira melhor. Quem que me ensinou isso? Os fisioterapeutas. E eu assumi isso na minha conduta médica. Isso é aprender consigo, com o outro e para o outro. Esse é o melhor conceito de educação interprofissional. Quando a fisioterapeuta, quando a fonoaudióloga chega lá e diz que é para fixar a sondinha na parte de baixo e não de cima, para melhorar a embocadura, para a hora que o bebê for sugar, a fono explicou isso para ela. Quem beneficia disso? A nutrição. A nutrição chega lá para fazer a avaliação e olha e fala, coloca essa sonda no lugar certo. Isso não era dela, era da fono. Entenderam? Claro. Você cria um mapa, você cria conexões. É isso. Explicou para o nosso público Fiquei o até sem que palavras. é prática interprofissional. Fiquei até sem, né? Muito legal, é isso aí mesmo. É isso que é o futuro, né? Já é. Isso. Né? Já é, na verdade. Já é, né? na verdade. Já é. Em alguns lugares. Quando se faz um bom serviço? Quando todo mundo está integrado. Né? Eu estava lendo, porque eu fui estudar um pouquinho sobre, né, obviamente, para poder vir aqui falar com você, e até na segurança do paciente, tem um monte de coisa relacionada, né? E tem várias publicações que vão falando que quanto mais interprofissionalismo, melhor é o atendimento, melhor é... Então, assim... O desfecho. Está lendo bem. Desfecho, que é muito Está legal. lendo bem. Eu faço parte de grupos de autorias, né? Que eles chamam de conteudistas, do PROADES, que é um programa de reversão de impostos do governo federal para algumas instituições. E do curso de preceptoria que eu estou escrevendo agora, para o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, um dos capítulos era para abordar a interprofissionalidade, e eu faço a conexão exatamente sobre isso. Que é muito legal. Escrevi ontem de noite. Que é assim, se tem um aspecto final que é moderno, que todo mundo acha que tem que falar, e é verdade, que é a segurança do paciente, que vai muito além de não deixar o cara cair da maca. Se tem um lugar que esse olhar é integral, é a interprofissionalidade. E se tem um lugar, para finalizar, se tem um lugar que as metodologias são utilizadas, que todo mundo valoriza, que todo mundo aplaude, que faz 20 anos que mudou a conduta médica e da área de saúde como um todo,
são os cursos modelo ATLS, BLS, ACLS. Estes cursos são absolutamente pautados em metodologia ativa. Eles não têm aula teórica. Ele tem o material e são da prática para a teoria. Por que é que nós continuamos dando aula teórica no curso de medicina? Na odonto, na biomedicina, na farmácia. Se a gente sabe que o curso que transformou a assistência são os cursos modelo ATLS, por que a gente não coloca mais vezes isso? Né? E deixa lá uma palestra por semana. Para quem diz, eu tenho que ter aula teórica. Tá bom, querido. Sexta de manhã, tu senta aqui. Agora, sabe o que tu pode fazer com aula teórica? Abre o YouTube e assiste, porque ninguém diz nada mais do que aquilo que está vomitando, desculpa o termo, vamos usar Paulo Freire, depositando na sua cabeça aquilo, né? Aquilo que ele sabia, que nem sempre é aquilo que você quer saber. Mas os nossos estudantes não gostam. A gente chama isso de atividade de atualização. Essa palestra uma vez na semana. Que muitos já não fazem mais uma palestra, já fazem outras coisas. Mas alguns ainda são bem... Assim, o professor chega lá e fala 1h40. Mas os nossos alunos não Bia, gostam. querida, existem tipos diferentes de inteligência. Claro. Tem gente que pega mais áudio, tem gente que pega mais vídeo, tem gente que é mais sinestésico. Alô? Isso é outra coisa que os professores também têm que entender. Tem que ter um pouco de tudo. Mas que a régua de disposição de metodologias deve ser diversificada e a avaliação. Porque se você não faz metodologia ativa e no final faz uma prova teórica, jogou fora tudo que você fez. É o que nós temos falado há um mês, né, Beatriz? Sim, estamos batendo nessa Não tecla. tem como a pessoa faz metodologia ativa e quer avaliar como aula expositiva. Acabou. Não tem Isso. como, gente. Acabou. Na verdade, acabou com a metodologia. Então, vamos de novo. O que eu faço? Eu sempre digo isso. Da regra de avaliação, nenhum tipo de avaliação deve pesar mais que 25%. Pode ter prova teórica? 25%. Pode ter prova prática? 25%. Pode ter portfólio? 25%. Pode ter atividade em laboratório de simulação ou laboratório de lâmina? 25%. Já ajudou. Aí eu pego, da lâmina, os 25% eu faço. Uma pode ser visualização de lâmina? 10%. 15% descrição. Quando eu tinha simulação, eu pego parte técnica e 10%. 15% discussão do debriefing. Olha só o que eu estou fazendo. Pego a aula teórica, a prova teórica com 20 questões e, no final, faço um TBL com ela para corrigir a prova. Não é o grande problema? O grande problema é o dado feedback? Um dado evolutiva, que ninguém tem tempo para dar? Isso, ninguém quer. Faz um TBL. Mata ali. Para com aquela porcaria de a dele ficou diferente da minha. Encerra o assunto. Sim. Então, assim, a régua de avaliação não deve ter... Porque daí o cara que fala bem tem espaço, o cara que escreve bem tem... Mas ele tem que ter o mínimo de tudo. É verdade. Sim, para poder que todo mundo Pra poder chegar seja lá. favorecido também em algum momento. Edson, a gente tá assim, já foi 1 hora, tá? Eu te falei, né? Eu Passa disse rápido, a 40 gente se minutos, diverte. Edson. No mínimo, ele... Nossa, que bastante, eu aguardo. Não, fiquei feliz. Fiquei feliz Passa com rápido ser pra 40. gente se diverte. Mas eu queria, assim, perguntar para ti, para uma fala final sobre ensino interprofissional, eu acho que falar sobre perspectivas sobre, né, Sim. o ensino interprofissional na formação em saúde, porque depois a Bia vai fazer a pergunta final e tu vai poder fazer a divulgação das coisinhas que tu adora. Acho que nos últimos 20 anos, vamos falar em 20 anos que não é nada, a gente cresceu muito no Brasil com experiências interprofissionais. O que eu acho que falta não é me vangloriando, nos vangloriando, mas é institucionalizar os processos e tornar isso curricular, como a gente fez na UEM. A gente conseguiu transformar em disciplina curricular obrigatória para todos os cursos. Por que eu falo isso? Porque, embora tenham muitas experiências, elas são ligadas a programas, projetos. Terminou o PET, começa do zero de novo. Sim. Terminou o projeto de extensão, começa do zero de novo. Então, com a facilidade que a gente tem hoje na saúde coletiva de criar disciplinas extensionistas, a gente tem
a possibilidade de acrescentar ali momentos fixos de interprofissionalidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, não existe, na minha cabeça, fazer interprofissionalidade sem fazer metodologia ativa. Também acho. Então, ela está junto. Caminhar junto. Olha a possibilidade que a gente tem de agregar 2 componentes inovadores. Então, institucionalizar a partir da possibilidade de disciplinas extensionistas garante espaço para interprofissionalidade e garante um baita espaço para metodologias ativas bem trabalhadas. Elas podem ser problematizadoras, pode ser TBL, pode ser PBL, pode ser sala de aula invertida. A gente tem uma quantidade enorme de possibilidades que a legislação atual talvez tenha aberto a brecha que a gente precisava para legalizar esse processo no sentido de institucionalizar, né? Então, acho que esse é... Agora, muitas escolas têm projetos há muitos anos. Eu lembro sempre, Federal do Rio Grande do Norte, Federal de Minas Gerais, as escolas de Porto Alegre, a gente tem seguramente hoje umas 20 escolas trabalhando com algum tipo de atividade interprofissional no Brasil. E o caminho, às custas disso que você mesmo falou, de que a modernidade do processo exige algumas mudanças, para fechar, por que aparece isso na minha ideia, na minha cabeça? Por que a interprofissionalidade, de repente, desaba da Organização Mundial de Saúde? Parem para pensar. A assistência, em 40 anos, mudou muito. A assistência mudou porque está pautada em redes e está pautado em algumas atividades assistenciais que praticamente não existiam. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Transporte pré-hospitalar. Não existia 40 anos atrás. Simplesmente era isso. O cara botava o cara dentro do Fusca e levava para o hospital. Com o aparecimento dos sistemas mundiais, mas no Brasil, do SUS e do SAMU, a assistência mudou. A gente esqueceu que tinha que ensinar eles a fazer isso. Ou seja, sabe por que existe o valor da interprofissionalidade hoje, na minha opinião? Para cumprir alguns aspectos da assistência que a gente ficou lá na frente e que a educação ficou lá atrás. Ah, com certeza. E daí, quando eu boto o enfermeiro para fazer o pré-hospitalar, o pré-atendimento da chegada, eu tenho que ter uma confiança nesse cara muito grande. Ele foi treinado por uma equipe. A equipe do ATLS que treinou todo mundo é junto com metodologia ativa. E a gente tem hoje a facilidade ainda, tem uma tese de doutorado lá na UEM agora, com óculos digitalizado, que o paramédico, ou vamos chamar de paramédico, o batedor, chega para atender o paciente na ocorrência, olha, liga a câmera, e o médico na central acompanha o processo e diz, erramos, a gente achou que essa perna não estava quebrada, essa perna está sangrando, já vai ao avançado para te ajudar. Opa, pode? Claro. Olha que coisa sensacional. Trazer aspectos do ensino de realidade aumentada para dentro do curso já. Isso não é para pós-graduação. Eu acho isso o máximo. Sensacional. Com certeza. E isso é assim, ó. Estamos falando de segurança do paciente, estamos falando de interprofissionalidade, estamos falando de novas tecnologias absorvidas pela equipe e de treinamento e capacitação das equipes. Não é nem interprofissional na saúde, é interprofissional. Tem que meter até uma engenharia aí, uma tecnologia, porque é que nem impressão 3D. Impressão 3D, a gente chega no laboratório da Universidade Tecnológica do Paraná, tem um laboratório só de bioimpressão. Que tem um engenheiro, que tem um biomédico, que tem um exatamente, biólogo, chega no laboratório do designer. Dr. Foggiato, que vai vir aqui no nosso podcast. Tem engenheiro, dentista, médico, fisioterapeuta, educador físico.
Todos da mesma A laboratório. vantagem de ter 62 anos, quase 63, é que nada disso me assusta. Posso falar? Pode. Durante a pandemia, eu recebi algumas fotos, no começo da pandemia na Itália, de uma enfermaria com 4 ou 5 pessoas com capacetes de plástico na cabeça, tipo helmet ventilation, que era uma coisa que a gente já conhecia da medicina, mas conhecia de uma maneira meio anedótica. Né? Tem um filme do Dr. Goldman, perdi o nome. É um dos filmes do James Bond, que eles usam um capacete parecido com aquele numa estação nuclear, teoricamente. Eu olhei aquilo e achei que seria plausível na pandemia, porque o capacete isolava o sujeito dentro dele mesmo, ele podia ficar com os outros, e aquilo não era um paciente extremamente grave, aquele era um paciente que ia para, provavelmente, catéter ou máscara. Eu já era amigo do pessoal da física. Levei isso para os professores da física. Eles fizeram, então, um modelo deles, com uma base de madeira cheia de tarraxa. Me chamaram lá uma semana depois. Eu cheguei, olhei aqui e falei, tá lindo, me dá uma tesoura. Cortei o troço de baixo e falei, agora vamos apertar isso aqui para apertar no pescoço do cara. E a gente fez um modelo de helmet mais simples, no momento em que não se conseguia comprar helmet, porque não tinha material. E que no mercado custava R$700, e a gente fez uma 120. Já está no mercado? Calma. Já estamos lá na frente. Que a gente... Não, o legal da história não é nem só o desdobramento. A gente fez, através da associação, porque a gente não cobrou nada, a Associação dos Amigos dos Hospitais, do hospital. Quando a gente testou e divulgou, a gente distribuiu 500 capacetes a R$120, que era só o custo, as pessoas pagavam direto à Associação dos Amigos do Hospital, para pelo menos 120 cidades. A gente imagina que 4.000 pessoas utilizaram o capacete. Olha só, Edson. Os Manda depoimentos... para os guris anexarem aqui? Vou colocar, sim. Os depoimentos dos médicos que eu ouvi não é de melhora só. Melhora... Ele tem um padrão de melhora igual ao da máscara. O problema ele é muito mais confortável do que a máscara. Então, você pressuriza e dá o oxigênio dentro da cabeça, daquele jeito. A gente, então, viu que os fisioterapeutas nossos lá do hospital viram que dava certo, divulgaram e muita gente utilizou. E os depoimentos, de novo, não são só das pessoas, meu tio usou. Não. Os depoimentos são muito diferentes. Durante a pandemia, e a gente sabia que tinham pessoas, desculpem o termo, mas estavam no caminho que iam morrer, e estavam com aquela máscara desconfortável apertando, ainda lúcidos, e que iam ter que caminhar para a intubação, e que da intubação não sairiam, na grande maioria das vezes a gente sabia isso, principalmente antes da vacina. O médico disse para mim que colocou para a família despedir. Tirou aquela máscara horrível, deixou o capacete e as pessoas falavam com ele. Genial. Sim. Genial. Sim. Aí, a gente foi em frente. A gente construiu um ventilador. Por quê? Ele precisava da máquina. E a gente construiu um modelo tipo BIPAP. Nossa, estamos falando de ensino interprofissional. Eu e os professores da física, com bolsistas da engenharia, da física e da medicina. Construímos um ventilador que agora está caminhando a partir de uma startup que a gente criou e aí entrou nos editais do Estado, da Fundação Araucária, e a gente desenvolveu, então, o modelo de ventilador de suporte para o capacete, que também vai servir para máscara e para catéter de alto fluxo. Então, quando a gente amplia, sai da casinha da medicina e olha o que a gente tem em volta na universidade, a gente dá um salto. Sabe qual é o último projeto? Juro que eu vou acabar. Que eu fiz agora, um professor da arquitetura, tem uma disciplina de arquitetura hospitalar, e me convidou para ir lá.
eu levei os alunos para fazer visita ao UBS. Eles fizeram visita ao UBS. E aí o projeto, o trabalho final da disciplina é a construção. Tem um modelo lá, um terreno e tal, e eles constroem uma UBS naquele terreno. E aí eu vou fazer o fechamento e avaliação junto com eles sobre os projetos que eles têm. A gente fez isso durante 2 anos. Muito Acabei de aprovar no COBEM. Esse é o tipo do trabalho que podia ter ido para mim. Ele veio falando, não deu ali o deadline. Então, tem 15 projetos desenvolvidos por alunos de 2º ano para unidades básicas de saúde. Muito legal. Olha o nível de sensibilização que esse arquiteto vai ter quando eu disse, cadê a sensibilidade? Por que não sei o que lá? Por que ficou na frente, não ficou atrás? Por que as pessoas estão pegando remédio em área descoberta? Então, eu quero o helmet. Para botar na tela quando... Dá para divulgar, né, a foto? Tem, Tá, tem tudo. Edição, né? E tem um Instagram da empresa, Tá. da Leis, que é o nome da empresa. E tem um troço para poder divulgar, se quiserem, que é muito interessante. Os nossos projetos são dentro da área, né, de pesquisa em ventilação. Então, a gente, de escola da universidade, cria startup, que esse também é um movimento interessante discutir com os alunos. Claro. Com certeza. Né? A gente criou a startup e entrou nas linhas de fomento da Fundação Araucária, do FINEP e tal, para desenvolver esse processo. Bom, hoje foi, hein? Vai dar quase 2. Não, vou fazer a última pergunta. Vai fazer a pergunta clássica. A clássica? É clássica. Eu só quero saber o que o Edson faz no tempo livre, quando ele não está fazendo metodologia ativa, interprofissional, capacete, óculos. Praticamente um assessor do Homem de Ferro. Bem discutido na terapia, eu tive que explicar para a minha terapeuta muitas vezes que eu começava a falar assim, eu já estou cansada, menos, né? Contando para ela a minha semana, ela falava isso. Eu me dei alta dela depois, ela me ajudou muito. Acontece o seguinte, quase todos esses assuntos, como vocês viram, estão entrelaçados. Eu faço uma coisa pela outra. Quando eu escrevo o artigo do ensaio da metodologia aqui, eu utilizo no curso de preceptoria que eu faço no hospital, ou que eu faço no Sírio ou no Moinho de Vento. Não, mas é quando está fora. Então, assim, isso tudo não é tanto, porque está no mesmo pacote. Então, eu só queria me defender um pouco sobre isso. De coisa separada que você faz. Você faz muita coisa. Não, mas isso aí a gente entendeu, porque eu acho que isso que tu, assim como essa tua atuação é uma muito semelhante da minha com a fisiologia e ensino, a tua da Biocel e Micro, porque a gente tem essa vontade. Né? Fazer conexões. Exatamente. Fazer conexões. Tem total isso. Isso. Então, eu escrevo uma coisa pela outra. Muita coisa eu vou aproveitando o que eu estou escrevendo e cada vez mais eu tenho espaço para isso. Meu hobby, definitivamente, é música. Né? Eu gosto muito de música. Minha vida tem trilha sonora, né? Música brasileira, inicialmente. Eu sou um adepto da música brasileira e do samba. E também me aplico um pouco nisso, né? Então, eu tenho algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um programa de rádio todos os dias na rádio UEM FM, na rádio universitária, que chama No Contexto do Samba. Legal. Bom, claro. Não tem, nem cansa. Vou pegar... Deve ter no YouTube, né? Vou pegar os links e botar na descrição. Depois a gente coloca. Tá. E eu tenho 2 outras atividades que eu gosto muito também da música. A Sociedade Médica em Maringá tem um grupo de pessoas que é um grupo vocal, na verdade. Não é um coral, mas é um grupo vocal. E esse grupo vocal ensaia uma vez por semana durante 6 meses. E faz um espetáculo ao final do ano, que esse ano vai ser final de agosto, sobre baseado num autor ou cantor ou grupos brasileiros. Então, assim, já fizeram... Eles estão completando 25... Eu só estou há 5 anos. Eles estão completando 25 anos esse ano. Você vê, 25 anos de espetáculo. Tom, Vinícius, Paulinho da Viola, Novos Baianos... Não, Baiano não, Doces Bárbaros, Gonzaguinha e Gonzagão. Fizemos tudo. Né? Fizemos um maravilhoso de música brega. Brega de verdade, não brega de agora. Não, brega dos anos 70. Né? Tipo, de Odair José para baixo, de Vando para baixo. Né? Jane Erondi para os mais velhos. Né?
um ensaio teatral. Esse ano vai ser de quê? Esse Ou ano não pode vai contar? ser um purpurri dos 25 anos. Ah, legal. E eu vou cantar Noel Rosa. Foi o que sobrou para mim, azar, né? Olha que coisa. Quase não gostei. Fala do teu canal no Spotify. Tá, no Spotify eu tenho algumas gravações. Daí, migrando desse grupo, eu fiz um projeto solo. Né? Daí contrata estúdio, né? Tem que reservar um pedaço do 13º para fazer isso. E aí, chama Samba Arpini, e tem lá minha fotinho de chapéu e tal, aquela coisa. Eu sigo no Spotify. E aí estão lá, tem 3 sambas gravados esse ano, e num outro, chama Edson Arpini só, tem mais 3 sambas, todos eles, assim, mais ou menos no mesmo estilo, meio samba, meio raiz, assim, né? Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro e tal, por aí afora. Então, a música está nesse contexto e vem da minha vida desde a infância. Né? Nunca toquei muito violão, mas sempre toquei violão na faculdade e tal, junto com outros amigos, e que desembocou, então, né, nessa coisa da música tão forte na minha vida. Né? Tão forte. Queria agradecer a tua presença aqui, dizer que foi uma conversa maravilhosa, passou muito rápido. Né? Acho que a gente ainda tinha muita coisa para falar. Pode ter certeza que vai ter um episódio 2 em algum momento aí, para a gente poder falar de mais coisas. Mas obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu agradeço enormemente. Convido vocês todos a acessarem esses links que a gente vai deixar na página, né? Quer seja dos artigos, quer seja... Eu tenho uma empresa de consultoria que estão lá também algumas várias definições de tudo isso que a gente falou aqui e os artigos, além do link para o Spotify e para a Leis, que é a startup que fez essa transformação na tecnologia e que aproximou de forma significativa os professores da física com os professores da medicina lá na UEM. Eu acho que é uma experiência muito gratificante e eu queria novamente agradecer vocês. Fiquei sensibilizado pelo convite e é sempre uma conversa muito agradável estar com vocês aqui. Muito obrigado. Edson, obrigada pela tua participação. Acho que o mais legal disso é que a gente convive mensalmente, às vezes até mais vezes, né, durante o mês, porque nós trabalhamos juntos no programa de pós-graduação e ensino. E eu acho que o podcast, para nós, assim, é um momento de conhecer também mais... ter um aprofundamento da vida profissional de vocês e dos hobbies também, que às vezes no dia a dia, na correria, Não dá tempo. tu passa a manhã inteira em reunião, aí depois tem oficina, depois tem aula, a gente não consegue parar e se conhecer. Então, foi muito legal a gente ouvir e conhecer um pouco do profissional, dos teus hobbies, do teu sambinha, que a gente já conhece. Então, a gente aprendeu muito hoje. A gente espera que vocês aí do outro lado também tenham aprendido bastante com esse episódio. A gente vai encerrando por aqui. Vou pedir para vocês nos seguirem no Instagram, se inscreverem no nosso canal no YouTube e no Spotify. Sigam o professor Edson também, ele tem Instagram, tá? A gente vai deixar marcado quando for postado o episódio. E até a próxima. Até a próxima.